Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Espero que vocês, seus familiares, seus amigos estejam todos bem, todos saudáveis, né? Bem, então vamos continuar aqui. Esse assunto aqui é o próximo capítulo do livro de vocês, tá? Com detalhe, o livro, com essa mudança que houve nos conteúdos esse ano, não tem isso aqui especificamente, mas só que a gente vai usar isso aqui o tempo todo. Então não adianta a gente deixar para ver só no oitavo, a gente vai começar a mexer com isso aqui no sétimo, até porque vocês já viram boa parte do que eu vou colocar aqui no sexto. Grosso modo, aqui a gente vai ter os sinais, como vocês estão vendo aqui, mas a gente já aprendeu potência esse ano com sinais negativo e positivo, né? A gente vai ter o expoente negativo, que vocês nunca viram, e eu vou mostrar um pouquinho o que acontece quando o expoente for fracionário, que também dá para mexer com isso, tá bom? Vocês vão ver que a maioria dos exercícios aqui são bem rápidos de fazer. Tem que tomar cuidado, grosso modo, com o sinal, como de costume, não é? Então vamos lá, ó. Quando eu for fazer uma potência de uma fração, que é o geral aqui dessa primeira página que a gente vai mexer, não tem segredo, igual no ano passado. Ó, eu faço de cima primeiro, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. Depois o de baixo, denominador, 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. E aí eu lembro da regrinha de sinais que a gente aprendeu esse ano para potência. Expoente par, resultado, eu vou botar uma bolinha aqui para destacar, ó, positivo. Ok? Mesma coisa, ó, 1 elevado ao cubo, 1 vezes 1 vezes 1, 1. 3 ao cubo, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. E expoente ímpar não tem segredo não, mantém o sinal. A gente já viu isso, já viu o porquê disso nas aulas anteriores, lá no capítulo de potenciação em Z, tá? Com números inteiros. Mas a regra para expoente par e a regra para expoente ímpar continuam valendo, ok? Olha lá, 2 ao quadrado, 4, 7 ao quadrado, 49, expoente par, resultado positivo. 1 elevado a 6 dá 1, 2 elevado a 6 é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Expoente par, resultado positivo. 1 elevado à quinta, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, dá 1. E aqui tem uma regrinha que a gente já viu também no ano passado, esse ano, que não precisa fazer essa conta. 10, quando a base é 10, né? E ela for elevado a qualquer expoente que seja aqui, inteiro, número inteiro aqui em cima, a gente vai simplesmente colocar 1 e aí vai contar. Aqui 5, eu vou colocar 5 zeros. Ó. Tá? Vai ter também expoente inteiro negativo, a gente ainda vai ver nesse mesmo capítulo aqui, tá legal? E expoente ímpar mantém o sinal, não tem pegadinha. Qualquer número elevado a 1 é igual a n mesmo, isso não mudou. Todo número, exceto o próprio zero, elevado a zero vai dar mais 1. Isso também a gente já viu. Então aqui nenhuma novidade, tá? Alguns cuidados. Por que tem que ter parênteses? Olha aqui. Aqui não tem, ó. O parênteses englobando todo mundo. Então é só o de cima que está elevado e ainda assim só o 3 ou menos está fora da base. A gente já viu isso também. Então fica menos 3 a quarta é 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. E o 2 fica quietinho lá embaixo, ó. Que pode aparecer assim também, com menos na frente da barrinha da fração, que é o mais comum, tá? Então cuidado, se tivesse parênteses, o menos faria parte da base e aí viraria mais 81. Aqui, o menos 11 só copia. Embaixo, 8 ao quadrado, 64, expoente par, resultado positivo, porque aqui, diferente do de cima, o menos faz parte da base. Menos dividido por mais vai dar menos 11,64 avos. Então, potência em si é só isso. Tá? Não vai ter segredo. Não tem grandes novidades aí não. Tá legal? Quando eu for mexer com dízimas periódicas e decimais, a única coisa que vai ter de novidade, é uma maneira que eu posso utilizar aqui para resolver, é transformar em fração. Dízima não tem muito jeito mesmo de mexer, tá? Agora,
O decimal a gente de repente pode fazer inteiro em decimal, então eu vou fazer um de cada jeito aqui para a gente ver os caminhos. Agora esses caras não tem como. Então vamos pegar um rascunhinho aqui. Como que fica mesmo? 0,666 tralalá. O período é o 6. Como é um logaritmo só que se repete, eu uso um 9. A gente já fez isso várias vezes desde o ano passado. E fica menos aqui. No final a gente põe menos. Dá para simplificar isso aqui por 3. Então, simplificando isso aqui por 3, vai ficar 2 terços negativo. Então, isso é o nosso rascunho, tá? Então, eu venho aqui e coloco menos 2 terços elevado ao cubo. Agora, a gente faz igual aos anteriores. Menos 2 ao cubo. Vamos esquecer do menos, tá? 2 ao cubo, 8. 3 ao cubo, 27. Expoente ímpar, aí sim eu mantenho o sinal. Ok? Mais um carinha aqui, ó. O que vai fazer então? 1,83, tralala. Isso eu posso escrever assim. Eu posso trabalhar com o número misto, eu posso esquecer esse 1 aqui. A gente pode fazer só o seguinte, ó. 83 menos o não período, que é uma dízima composta. Um 9 para o período, igual a gente fez ali em cima. E para o não período que tem um algarismo é um 0. Isso daria 75 sobre 90. Simplificando isso aqui por 15, eu tenho 5 sextos. E aí, se eu quiser não utilizar o número inteiro e agora no final voltar, de repente é um caminho. Quem quiser fazer isso com um inteiro na frente também pode, tá? Então ficaria 1 inteiro e 5 sextos. 6 vezes 1, 6 mais 5, 11 sextos, ok? Então isso aqui vai dar mais 11 sextos elevado ao quadrado. 11 vezes 11, 121. 6 vezes 6, 36, tá? Com número decimal, tenho dois caminhos. Um é passar para fração, que não tem segredo. Um em cima, como tem uma casa decimal, é o 10 embaixo. Aí vai ficar menos 1, esquece do menos. 1 ao quadrado, 1. 10 ao quadrado, 100. Agora a gente faz o menos. Eu ponho de outra cor a tela. Expoente par, resultado positivo. Aqui 1 ao cubo para a gente ver. Mesma história, mais 1, só que agora vai ser ao cubo, vai mudar um pouquinho só o resultado. 1 elevado ao cubo é 1. 10 ao cubo é aquela história, põe 1 seguido de 3 zeros. Expoente ímpar, mantém o sinal da base. Outra opção, se eu não quiser passar, é eu armar essa conta aqui. Tá? Vou fazer aqui para vocês verem como é que fica. Ó. Então, pode esquecer o sinal. 2,4 vezes 2,4. Normal, ele vezes ele mesmo. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 2, 8, com 1, 9. 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 2, 4. Aqui vai dar 17, mais 1, 576. Duas casas decimais, 5,76. Também não tem segredo, tá vendo? Expoente par, resultado positivo. Aqui seria a mesma coisa, ó. 1,1 ao cubo. 1,1 vezes 1,1. 121, duas casas, dá 1,21. Falta mais 1,1 aqui, porque é o cubo, né? Esse aqui é facinho, que é tudo 1 que vai multiplicar, né? Então não tem muito segredo, não. Quantas casas agora? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1,331 positivo, porque expoente ímpar mantém o sinal. Então observe que potência, o básico, quando o expoente não for negativo, o negativo a gente vai ver daqui a pouco, não tem muito segredo, só tem que respeitar a regra de sinais. Fora isso, não tem nada que vocês não tenham aprendido ainda. A gente só está unindo aqui o que vocês aprenderam ano passado e talvez no quinto ano com a professora Jennifer, ano passado com certeza com a professora Audrey, com as regras de sinais que a gente viu esse ano, tá? Raiz também não vai ter grandes novidades aqui não, ó. Quando for fração, eu faço a raiz do de cima e depois a raiz do de baixo. Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 25 é 5, sem segredo. Raiz cúbica de 8 é 2, raiz cúbica de 27 é 3, raiz cúbica, aqui está negativo,
Continua, lembra? É a mesma ideia da potência aqui, ó. O ímpar mantém. O ímpar mantém. Tá? São operações inversas. Pode ver aqui eu fiz o caminho de ida, aqui eu fiz o de volta. Ó. Até para efeito de comparação. Para a gente poder verificar se funciona. Tá? Quando o menos estiver lá fora, mesma coisa. Eu copio o menos e faço igualzinho. Ó. Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 9 é 3. Acabou. Agora aqui tem um problema. Tá? Vou até tirar esse igual aqui. Lembra, a gente já viu esse ano, eu não consigo fazer uma raiz de índice par, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, de um número negativo. Vou pegar um exemplo aqui pra gente. Ó. Raiz quadrada de menos 25, a vontade que o nosso coração tem de colocar isso. Mas isso aqui não pode, porque se eu for tentar fazer a prova real, que é a operação inversa, ou seja, elevar esse cara ao quadrado para voltar aqui, não vai dar menos 25, porque expoente par vira positivo. Lembra que a gente já viu isso? Então, eu não consigo fazer uma raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, enfim, raiz de índice par de um número negativo no conjunto dos números inteiros e agora no conjunto dos números racionais. Então, quando aparecer isso aqui, ó, uma raiz de índice par e o radicando, que é o recheio aqui da raiz, for negativo, a gente para tudo e vai colocar só isso aqui, ó. Então, não é um número racional. Não pertence aos racionais, não dá para calcular. Isso aqui só lá no final do ensino médio, no conjunto dos números complexos que vocês vão aprender ainda. Aqui eu já não vou ter problema, porque aqui está ímpar, ímpar de boa. Agora, muito cuidado, eu tenho menos de fora. Raiz cúbica de 125, o número que é o cubo da 125 é 5. Quando é ímpar eu mantenho o sinal, então o cuidado tem que ter o menos de fora e o menos de dentro. Embaixo não está coberto pelo radical, tá vendo? Ele não vai até lá embaixo, ó. Ele está isolado, ó. Então só copia. Tá? Então quando cobrir todo mundo, você faz em cima e embaixo. Quando não cobrir todo mundo, você faz só aonde tiver o radical, que é esse símbolo aqui, um Vzinho meio esquisito aqui, tá? O símbolo da raiz. Aqui menos com menos dá mais 5 sobre menos 8, mais dividido por menos dá menos 5 oitavos. Aqui. Menos lá fora sem problema. Raiz quarta de 81. O número que elevado à quarta da 81 é o 3. E aqui embaixo, raiz cúbica de 216. O número que elevado ao cubo da 216 é o 6. Cuidado com o sinal. Raiz cúbica de um número negativo continua negativo. Menos com menos dá mais. Aqui dá para simplificar. Por 3. Então isso aqui vai dar mais meio. Eu peguei esse exemplo especificamente para a gente lembrar, poderia usar até no de cima. Ah, professor, não lembro como é que faz raiz de número grande. Então eu vou pegar aí o 324 para a gente lembrar. A gente já fez também isso o ano passado e de novo esse ano. A raiz de 324, não sei de cabeça, não quero fazer teste. Fatório 324. Até chegar lá no 1, vai até o final, né? Só pode usar número primo aqui, tá? Isso é um caminho possível, não é obrigado a fazer isso todas as vezes. Dá 2 ao quadrado vezes 3 à quarta. Então eu poderia vir aqui e pensar assim, ó. Para fazer nesse caso, eu posso dividir em duas raízes, ó, fazer separadinho, ó. 2 ao quadrado vezes 3 à quarta. Posso fazer a mesma coisa que o de baixo. Pô, professor, de baixo também eu não sei de cabeça. Tem problema, ó. Esse aqui vai dar só por 5. Então vai dar aqui 2 vezes, deixa eu armar essa conta para não fazer meleca, né? 2 vezes 5, 10 para 2, 12. Então 245 por 5, 49. Aí só dá por 7, que vai dar 7, por 7, que vai dar 1. Então 5 ao quadrado vezes 7 ao quadrado, eu venho aqui, ó. 5 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. O que faz agora mesmo? Quando não tem nada, o índice é 2, e aí eu vou dividir o expoente pelo índice. Expoente pelo índice. Expoente pelo índice, expoente pelo índice. Em cima e embaixo, ó, tá? Então 2, expoente 2 dividido por índice 2 dá 1. 3, expoente 4 dividido por índice 2 dá 2. Embaixo.
2 dividido por 2 dá 1 e 2 dividido por 2 dá 1. Agora é só terminar a continha aqui. 2 elevado a 1 é 2, 3 elevado a 2 é 9, 5 elevado a 1 é 5, 7 elevado a 1 é 7. Então dá 18,35 avos. Então não lembrou como faz a raiz, o resultado, né, de cabeça? Fatora, que não tem erro, tá? O método que vocês aprenderam com a professora Audrey continua valendo sem o menor problema. Quando for decimal, aí eu recomendo transformar em fração. Lá no nono, pelo menos para raiz quadrada, eu vou ensinar um outro jeito de calcular, mas só vai servir para raiz quadrada. Então, o que eu recomendo? Transforme em fração, olha lá, 49 sobre 100. A gente cai em algo parecido com esses bobinhos aqui, ó. Raiz quadrada de 49 é 7, raiz quadrada de 100 é 10. E se o exercício pedir um múltipla escolha para voltar para decimal, daí eu volto. Se não, nem precisa, poderia deixar aqui como resposta. Tanto faz, tá? Se o exercício pedir, porque às vezes quando vem em decimal, ele pede a resposta também em decimal. Tá legal? Muito bem. Esse cara aqui, raiz cúbica de 3,375. Transforma em fração. Novamente, aqui, provavelmente você não vai saber de cabeça. Você pode, de repente, ver se dá para simplificar o de cima e de baixo. Aqui deve dar para dividir por, pelo menos por 5, é certeza, não é? Mas provavelmente vai dar para dividir até por mais coisa que isso aí, sei lá, 25, por exemplo. Tá? Ou arma a fatoração. De qualquer maneira, a raiz cúbica de 3.375 é 15 e a raiz cúbica de 1.000 é 10, que dá para simplificar. Aqui por 5 vai dar 3 sobre 2. Tá legal? Se tiver dúvida, arma no rascunho, a fatoração. Outro aqui, ó, raiz cúbica de menos. Como é que fica isso aqui? Em fração, 64 sobre quanto? 1, 2, 3 casas, então sobre 1.000. Raiz cúbica eu mantenho o sinal. Raiz cúbica de 64. Opa, não é 8 não, 8 é raiz quadrada. Ficou comum, até a gente na bobeira erra, tá vendo? Então tome cuidado. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. E raiz cúbica de 1.000, 10. Aí, simplificando esse carinha aqui, por 2 dá menos 2 quintos. Também poderia simplificar aqui antes, tá? De repente divido aqui por 8. Você que sabe, tá bom? E quando for raiz de uma dízima, não tem problema. Vamos pegar esse rascunho aqui, já era. Vamos pegar outro. Quando for raiz de uma dízima, a gente faz aquela mesma história. Transforma isso em fração. Vamos fazer inteiro já, porque essa aqui é da simples, é fácil. 2 inteiros, período em cima, 9 embaixo. Resolve o número misto. Eu nem vou resolver aqui. Vamos resolver aqui, ó, para ficar completinho para vocês. Multiplica e soma. Como que vai ficar então? O 9 permanece. 9 vezes 2, 18. Com 7, 25. Olha lá, sem problema nenhum. Raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de 9, 3. Então, esse primeiro exercício aqui era para dar uma geral em quase todas as possibilidades de raiz de potência, daquilo normal que vocês estão acostumados a mexer, tá? Desde o ano passado, obviamente com o sinal de menos entrando na festa. Agora, vem pra gente aqui o que vai ter de novidade no capítulo. Expoente negativo e expoente fracionário. Então vamos ver primeiro o que ele fala aqui, ó. Todo número não nulo, ou seja, esquece o zero, daqui a pouco a gente vai ver porquê, elevado a um expoente negativo, é igual ao inverso. É aqui que nós vamos ter que tomar cuidado. O que é inverso, tá? Do mesmo número elevado ao expoente positivo. Só para a gente lembrar aqui o que é inverso. Eu tenho duas coisas. Eu tenho inverso em matemática e tenho oposto. Oposto, por exemplo, 8 e menos 8. São números opostos ou simétricos. A gente já viu isso. 8 e menos 8. Menos 1/3 e mais 1/3, ok? Inverso não. Números inversos, 3/4 e 4/3. O que eu fiz? Numerador vira denominador, denominador vira numerador. Ou, por exemplo, 7 e, o que eu faço? Completo com 1 sétimo. Então, inverso é uma coisa, oposto é outra coisa.
de matemática, tá legal? Bom, vamos ver o que acontece. Aqui ele mostra, para a gente ver de onde surge esse raciocínio, porque ele tem uma lógica para a gente aplicar a regra a partir daqui dos exemplos, que é a seguinte, ó. Imagina que eu tenho aqui 2 ao quadrado dividido por 2 à quinta, que poderia parecer assim também. O que ele fez? 2 ao quadrado é igual a 2 vezes 2, e 2 à quinta, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Eu posso simplificar, né? O que sobrou aqui pra gente? 1 sobre 2 ao cubo. Vamos guardar esse carinha aqui. Agora, se eu vier aqui usar a propriedade de potência que a gente aprendeu ano passado, a mesma conta, ó. O que a gente faz? Ano passado, esse ano também eu revi com vocês, né? A gente mantém a base na divisão e subtrai os expoentes. Mas veja bem, essa continha é exatamente a mesma continha que aqui. Ó, igualzinho, ó. Só que aqui eu fiz por um caminho, aqui fiz por outro. Isso significa que os resultados obtidos também são iguais. Ou seja, o que eu concluo? Que isso é a mesma coisa que isso. Então, o que foi falado aqui nessa definição é justamente o quê? Um expoente negativo é o inverso, olha lá, invertendo. É como se eu tivesse completado com 1 aqui, ó. Expoente negativo, ele manda a gente inverter a fração e aí passa a ser expoente positivo, tá? Essa regrinha aqui a gente não vai fazer toda vez completa, não, a gente vai usar pronto, mas é para saber que tem um motivo. Então aqui o cidadão fez na raça, usando o conceito de potência normal, tá? Que vocês aprenderam ano passado. Aqui ele fez usando a propriedade de potência. E aí a gente pode concluir que o negativo é a mesma coisa que aquele inverso lá. Só que com o zero, eu vou ter um problema se eu aplicar essa regra, tá? Por quê? Completa. Opa, aqui não dá para usar vermelho, né? Porque daí vai confundir. Vamos usar verdinho aqui, ó. Completo com 1. Aí o que vai acontecer? Inverto. 1 vai para cima. O 0 vem para baixo com expoente positivo. E aí eu vou ter 1 dividido por 0. E esse número aqui não existe. Não existe divisão por 0. Por isso que ali na definição ele fala que diferente de 0. Essa regra que a gente vai usar um monte de vezes aqui agora não serve para quando eu tiver o quê? O 0 como base, tá? Apareceu o 0 elevado a um expoente negativo para tudo. Legal? Então olha só como vai funcionar na prática de maneira bem tranquila para a gente fazer. Ó. Completa com 1, inverte, e aí o expoente negativo vem aqui positivo. Então vira 1 sobre 36. Completa com 1, inverte, o expoente vira positivo. 2 à quinta, 32. Olha como não tem erro, ó. Completa com 1, inverte, o expoente vira positivo. 1 nono, tá vendo? Só tem que lembrar que esse menos aqui, esse não tem nada a ver com transformar um número negativo. É em inverter. É o maior motivo de erro a partir de agora, sobretudo no oitavo, o pessoal oitavo não erra direto expoente negativo porque quer colocar menos aqui. Não é isso, gente. Inverte, tá legal? Inverso é uma coisa, oposto é outra coisa. Vamos continuar nos exemplos. Aqui, ó. Completa com 1, inverte, o expoente vai virar positivo. Como que eu faço 10 à sexta? Eu coloco 1 seguido de 6 zeros. Com 1 funciona do mesmo jeito, ó. Inverte, o expoente vira positivo. 1 elevado a 8 é 1 mesmo, isso aqui vai dar 1. Tá? Ah, e com o número negativo? A mesma coisa. Completa com 1, inverte, olha lá, só invertir. E o expoente vira positivo. E aí a gente cai no que a gente já viu hoje. 11 ao quadrado, só que é 11 negativo, ele vai virar o quê? Expoente par 121. Isso provavelmente apareceria sem sinal em qualquer exercício que você for encontrar para a vida aí. Completa com 1 sobre, inverte, expoente positivo. Expoente positivo não muda o sinal, 4 ao cubo, 4 vezes 4 vezes 4, 64. Provavelmente o menos estaria localizado aqui, ó. Isso está certo, só que no múltipla escolha ele vai aparecer assim. Você tem que saber que é a mesma coisa, tá?
Olha lá, completa com 1, e aí? Inverte, o expoente vira positivo. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Provavelmente o menos estaria aqui, ó, na frente da fração. Tá? Completa com 1, inverte, expoente vira positivo. E menos 1 elevado a 19, como é que vai ficar? Bom, 1 elevado a 19 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, vai dar 1 mesmo. Expoente ímpar mantém o sinal. Isso também está certo, mas não deveria aparecer assim. E sim, menos 1, tá? Que é 1 dividido por menos 1, menos 1. A partir daqui, eu não tenho números inteiros, aqui eu tenho frações, né? E aí a gente vai ver o que acontece agora. A fração é até mais fácil, porque é só inverter, não precisa completar com nada, ó. Inverti, tá vendo? Não mudei sinal, só quem muda o sinal é o expoente. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Inverti. O expoente agora vira positivo. 9 ao quadrado, 81. 7 ao quadrado, 49. E expoente par, resultado positivo. Inverti. Aqui vai virar positivo. Pode deixar até um mais aqui para destacar. E aí? 5 ao cubo, 125. E 2 ao cubo, 8. Expoente ímpar mantém sinal. Outra coisa que tem, mas a gente vai ver mais lá no oitavo ano. Mas a gente, vamos já dar uma olhada, e até a título de curiosidade, a turma de vocês, eu já notei uma turma assim muito boa, gosta de pensar um pouco mais à frente, não fica limitado só ao que o professor fala. Então imagino, mas eu posso ter expoente positivo, eu posso ter expoente negativo, eu posso ter o expoente zero. E será que eu posso ter expoente fracionário? Posso. O expoente fracionário é um negócio meio louco. Como é que eu vou levar 9 a meio? Que é estranho, né? Que 9 elevado a 2 é 9 vezes 9. 9 elevado a 3, 9 vezes 9 vezes 9. E 9 elevado a meio? Nosso cérebro nem consegue entender muito. É porque daí, isso aqui vira uma outra operação matemática. Ué, mas como assim? Uma bolinha vermelha para o de baixo, bolinha verde para o de cima. Olha que louco que acontece. Ele vira uma raiz. Nossa, que doido, mas é isso mesmo, ó. O 9 vai ali dentro. O vermelhinho vira o índice da raiz, ó. O verdinho vira o expoente. Então 9 elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada de 9. E quanto que é raiz quadrada de 9? Porque esse 1 e esse 2 geralmente não aparecem pra gente. É 3. Então se você pegar uma calculadora científica, né? E colocar 9 elevado a meio, que é a calculadora normal, você não vai conseguir fazer isso. Tá? Vai dar 3, por mais louco que pareça. Aqui, ó. 125 elevado a 1 terço. Como é que vai ficar? Raiz. O 125 agora vira o radicando. O 3 vira o índice. O 1 vira o expoente. Então isso aqui é a mesma coisa que raiz cúbica de 125. Olha lá. Que vai ser 5. Quando eu tiver uma dízima, eu vou primeiro transformar em fração. Então vamos pegar o nosso rascunho. Esse 0,666, o que é mesmo? A gente já fez hoje isso. 6 sobre 9, o período é 6, um algarismo que se repete, então 9. Simplificado por 3 dá 2 terços. Então aqui eu vou ter 8 elevado a 2 terços. Mesmo esqueminha, ó. As bolinhas para identificar pra gente. Raiz, o 8 vira o radicando, o 3 o índice, o 2 o expoente. Então aqui eu vou ter raiz cúbica, 8 ao quadrado, 64. Qual o número que vezes ele mesmo? 3 vezes dá 64. 4. O 0,25. 25 sobre 100. Simplificando isso aqui por 25 dá 1/4. Então aqui olha só o que eu vou ter. 81. Opa, vamos colocar azulzinho. 1/4. 4 de baixo. 1 de cima. Então aqui a gente tem raiz quarta de 81 elevado a 1. Ou seja, raiz
quarta de 81. Qual número vezes ele mesmo? 4 vezes? Então, número vezes ele mesmo, vezes ele mesmo, vezes ele mesmo, que dá 81. Se você não souber, fatora. A gente já fez o método da fatoração hoje aqui. Se você conseguir fazer de cabeça, é o 3. Tá? E assim vai. Esses caras eu já vou até transformar direto agora em fração, porque já viram qual é a lógica. Então vai ficar o quê? Ó? Menos 32. Isso aqui dá 2 sobre 10. Simplificado em quinto. Pera aí, deixa eu arrumar esse 5 aqui. Em quinto. Aqui um carinha, aqui o outro carinha. Então, raiz quinta de menos 32 elevado a 1. Grosso modo, isso aqui nada mais é que raiz quinta de menos 32. Em si ímpar não tem problema, eu só sei que o sinal vai ser mantido. Se eu não souber, eu fatoro. Agora, se eu conseguir pensar que número vezes ele mesmo 5 vezes dá menos 32, eu posso mandar bala e fazer de cabeça. Vai ser o menos 2. E o último exemplo disso aqui, 1,44, meio na forma de fração, é isso aqui. Agora, sem coloridinho. Raiz quadrada de 1,44 elevado a 1. Posso passar isso aqui para fração, que é o melhor caminho. Então, raiz quadrada de 144 sobre 100. Raiz de 144 é 12, raiz de 100 é 10. Ou se eu quiser simplificar primeiro, eu posso. Ou simplifico no final agora, dividido por 2, dá 6 sobre 5. Ou ainda, se eu precisasse passar esse resultado para decimal, ficaria 1,2. O mais comum é uma dessas duas aqui, porque geralmente, no mínimo, eu simplifico. Se o exercício não falar nada, de repente você pode deixar assim. Mas eu recomendo sempre simplificar. Tá bom? Ok? Bom, gente, vocês estão vendo que tem uma continuação aqui. Eu vou dividir isso em 2 vídeos, tá? Aqui acaba meio que necessário para vocês fazerem a tarefa do livro. Até mais, porque essas coisas aqui não tem no livro. Tá bom? E no próximo vídeo, para ficar mais fácil, para separar um pouquinho, vocês descansarem um pouquinho agora, eu vou gravar algumas expressões aqui para a gente treinar, tá lá? Algumas aqui, são mais 4 exercícios. Tá legal? Então daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo aí. Até!